Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui ao nosso estudo do Estatuto, do Funcionário Público de Santana de Parnaíba. Nós tínhamos já feito 3 vídeos, agora vamos fazer o 4º vídeo, entrando aqui no artigo 141, O pessoal pediu aí, a gente tinha dado uma paradinha, agora vamos voltar aos nossos vídeos aqui, falando de Santana de Parnaíba. Então, olha só, vamos aqui, para o artigo 141, estávamos falando de quê? De responsabilidades, Então, sempre aparece bastante, e o artigo 141, ele vai falar da responsabilidade do servidor. A responsabilidade penal abrange os crimes de contravenção, e imputados ao servidor nessa qualidade. Então, quando você é servidor público, você tem aí uma série de coisas, como cidadão também você tem que atender, e como servidor público não é diferente, tá? Artigo 142, a responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo. O que é isso, gente? É assim, omissão é que você tinha que fazer algo e não fez, Então, você soube lá de um desvio, de um roubo, aí você ficou caladinho, se omitiu. Ou, comissivo, é como você agiu ali, Você teve intenção, você foi lá, ajudou o cara, fez alguma coisa errada, tá? Então, é comissivo, Omissivo é de omissão, comissivo é quando você participa ativamente, vamos dizer assim. Praticado no desempenho do cargo, emprego ou função. Então, o servidor público, ele deve zelar aí pela probidade administrativa, pela honestidade, pela transparência, por tudo isso. Artigo 143, as sanções civis, penais e administrativas, aí são as 3 esferas que o servidor pode responder, tanto na esfera civil, do direito civil, tanto na esfera penal, direito penal, tanto na questão do direito administrativo, que tem as suas regras aí, poderão cumular-se sendo independentes entre si. Ou seja, você pode ser punido civilmente, penalmente ou administrativamente. Artigo 144. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue existência do fato ou a sua autoria. Então, vamos supor que você está respondendo um crime na esfera penal, E aí abriram lá um processo administrativo também contra você, enfim. Se você for absolvido criminalmente por motivo que negue a existência do fato, ou seja, aquilo não ocorreu, não houve o crime, tá? Foi provado que não houve o crime, ou que não foi você o autor daquele crime. Aí, qualquer outra punição civil ou administrativa sua será afastado, tá? Nesses 2 casos, que negue a existência do fato, Então não houve, você foi acusado de um roubo, depois descobriu que não, que acusaram você de roubar uma impressora, aí a impressora estava lá num depósito largada lá, e aí ficou comprovado que você nunca teve acesso, enfim, tá? Estou dando um exemplo aqui banal, mas nesse sentido, negue a existência do fato, algo que não ocorreu, ou a sua autoria, tá bom? Capítulo 4 das penalidades, aparece muito nos concursos, A seção 1, disposições gerais. Então, 145, são penalidades disciplinares. O que pode, o servidor, acontecer com o servidor se ele cometer algum erro? O inciso 1, advertência, Advertência é uma punição mais branda, tal. A suspensão, que já é algo mais, a terceira, que é a multa nos termos do artigo 149 dessa lei complementar. Então, nós vamos ver a demissão, tá? Demissão que é mais grave, O inciso 4. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que também é grave, Então, você perde, você estava aposentado, você perde a sua aposentadoria por alguma questão que você cometeu, fraude, enfim. E destituição do cargo em comissão de confiança, que quando você tem um cargo de confiança, você é exonerado ali, tá?
ou tirado da sua função de chefia. Artigo 146. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, né? Então, tudo isso acaba contando, né? Situação que agrava, situação que atenua, né? Os seus antecedentes, de bom comportamento, de bom funcionário, tá? Então, tudo isso é levado em conta ali na hora de estabelecer a punição. Seção 2 da advertência. Artigo 147. A advertência será aplicada por escrito nos casos. Inciso 1. Violação da proibição constante no artigo 135, que nós já vimos, né? Inciso 5, 7 a 9, 12, 14, 20, 14 não, né? 19, 21 e 23 dessa lei complementar. Inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave, né? Então, é uma advertência. O funcionário cometeu algo ali, né? Aí você vai, faz uma advertência para ele, olha, não pode, né? Uma coisa mais leve. Seção 3, suspensão. Aqui já é mais grave e você tem que estar atento aos prazos, ó, que é isso que as bancas gostam de cobrar. O que é essa suspensão no artigo 148? Pena de suspensão que não excederá 90 dias. Você vai ouvir minha voz falando isso na hora da prova. Não excederá 90 dias, tá? Guarda isso. Não pode. Suspensão não pode ir além de 90 dias. Inciso 1. Em caso de reincidência no período de 2 anos de falta punida com advertência, tá? Então, tomou advertência, reincidiu, aí é suspensão. Nos casos, né, inciso 2, de violação da proibição constante do artigo 135, 1, 2, 3, 4, 6 e 20 dessa lei complementar. Então, são punições que exigem aí a suspensão. 3. Em caso de violação de proibição ou dever cuja transgressão não esteja sujeitas às penalidades de demissão ou advertência. Aquele, né, não é tão grave para ser demitido, mas também não é leve para ser advertido. Então, fica ali no meio, tem que ser uma suspensão. Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, o servidor está afastado e aí, por exemplo, a prefeitura solicita ali uma avaliação, né, uma inspeção médica, e ele se recusa. Aí é suspensão de 15 dias. Se ele voltar atrás e falar assim, não, tudo bem, vou fazer, aí a suspensão ela cessa, né? Então, se no segundo dia ele falou, não, tá bom, então vou fazer, aí já está suspensa a suspensão. Suspensa a suspensão, ó. Artigo 149. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá, a critério da autoridade julgadora, ser convertida em multa, correspondente à metade da remuneração. Então, assim, o que é isso, né? A pessoa vai continuar trabalhando, mas ela vai ganhar metade da remuneração. Então, ela foi multada, tá? Foi multada. Não é muito comum acontecer isso, mas pode acontecer, né? Obrigando-se, nesse caso, o servidor a permanecer em exercício pelo período de suspensão, com direito a receber apenas a metade do valor devido pelo dia trabalhado. Parágrafo único, né? A conversão da pena da suspensão em multa não retira o caráter da penalidade, que será registrado nos assentos do servidor com a natureza da suspensão. Então vai para a ficha do servidor, né? Embora ele continue trabalhando, ele vai ter essa anotação lá, todo mundo vai saber que ele foi suspenso. Seção 4 da demissão. Aqui é os casos mais graves, né? Então, quando ocorre a demissão, artigo 150. Preste muita atenção nisso,
porque isto cai na prova. A demissão é aplicada nos seguintes casos. Aí vale a pena você anotar no seu resumo aí. Crime contra a administração pública, né? O que é um crime contra a administração pública? Desvio de verba, né? Enfim, entre outras coisas, tá? Então, só para citar uma, né? Abandono do cargo. Você deixou de trabalhar, sumiu. Também. Inassiduidade habitual. O que é isso? No item 3. Você falta muito, né? Falta demais. Em um ano você faltou muito, extrapolou o limite, tá? Isso é inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa, né? Você fez algo que você tinha que alterou um documento para favorecer alguém, enfim, tá? 5. Incontinência pública e conduta escandalosa, né? Você ali no serviço público é uma pessoa que destrata todo mundo, fala palavrão, né? Tem uma postura inadequada, já foi bêbado por serviço, chegou com roupas lá escandalosas, né? Fala alto, não respeita ninguém, né? Tudo isso é incontinência pública, né? Enfim. 6. Insubordinação grave em serviço. Seu chefe foi pedir alguma coisa para você, você mandou ele para aquele lugar, né? Você perdeu a linha, né? Bateu, xingou. Então é insubordinação grave, tá? Pode acontecer aí. 7. Ofensa física, né, em serviço ao servidor ou ao particular, salvo em legítima defesa de outro. Se você agredir alguém, né, você pode ser demitido, tá? Mas se for uma legítima defesa, alguém veio te agredir, aí não, certo? 8. Aplicação irregular de dinheiro público. Então, você fez alguma compra indevida, algo que pode te levar à demissão. 9. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo, alguma informação sigilosa da prefeitura que você revelou, né? 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Você não zelou ali pelo patrimônio, então deixou, né, as coisas se dilapidarem, não deu ali o devido cuidado. 11. Corrupção, tá? 12. Não precisa falar muito, né? 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então você tem dois cargos públicos que não são acumuláveis, né? Então está tendo uma acumulação ilegal. 13. Transgressão do artigo 90, né? Que nós já falamos. Transgressão do artigo 135, aí dos incisos 10 ao 16, o 18 e o 24, certo? São os mais graves. 15. Por sentença condenatória transitada em julgado com pena cominada no regime fechado ou semiaberto, as quais não possibilitem o servidor de estar em liberdade para o exercício da atividade. Então, sempre pena condenatória transitada em julgado. O que significa isso? Que você foi condenado e não há mais recurso, tá? Quando você tem recurso, né, não teve o trânsito julgado, você ainda não pode ser exonerado, tá? Demitido. 16. Afastamento por mais de 6 meses em razão de suspensão e validação de habilitação, licença ou registro profissional para exercício do cargo, observado o disposto no parágrafo 2 a 6 do artigo 134. Então, exemplo. Se você é advogado, você precisa ter o quê? A OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Você precisa ter lá a carteirinha da OAB. Se você é médico, você precisa ter o seu registro lá no seu CRM, no Conselho Regional de Medicina. Se você é arquiteto, engenheiro, você precisa ter o CREA. Se você é professor de educação física, você precisa ter lá o registro no órgão de educação física. Então, se você, por algum motivo, tiver suspensa essa sua habilitação,
você tem aí 6 meses para resolver, né? Porque senão você é exonerado. Imagina, o médico está com o CRM suspenso por 1 ano. Ele pode exercer a profissão? Não, não pode. Tá? Parágrafo único. A pena de demissão será aplicada ao servidor que, no prazo de 2 anos, praticar pela 3ª vez conduta apenada com suspensão, tendo recebido essa penalidade nas 2 oportunidades anteriores. Então, lá em Santana, teve 3 suspensões, aí você pode ser demitido. Tá? Artigo 151. A demissão do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou de instituição do cargo em comissão, nos casos do inciso 4, 8, 10 e 11 do artigo 150 dessa lei complementar, implica a indisponibilidade de bens e o ressarcimento do horário sem prejuízo da ação penal cabível, né? Quando tem aí os casos de corrupção, improbidade administrativa, desvios, né? Então, os seus bens vão ficar indisponíveis, né? E tem que ressarcir o erário se houve um desvio de verba lá, alguma coisa que você provocou. Artigo 152. A demissão do servidor ocupante de cargo provimento efetivo ou de instituição do cargo em comissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos, né? Salvo se a demissão fundamentasse no artigo 150, 1, 3, 4, 9, 10, 11 e 13 dessa lei, hipótese em que o servidor não poderá ter nova investidura em cargo público no município, né? Que são os casos de improbidade, corrupção, aí não pode. Mas veja, se você for demitido aí, né, por inassiduidade, né, enfim, alguns casos aí você vai ficar em 5 anos, né? 5 anos, no mínimo, sem poder prestar um concurso na prefeitura. Agora, se for por esses motivos aí que nós colocamos aqui no artigo 150, vou voltar aqui para vocês verem, ó, corrupção, né? Crime contra a administração pública, tá? Essas questões aí, né, que nós mencionamos aqui, o 13, transgressão do artigo 90, a corrupção, a lesão aos cofres públicos, aí, né, aí, como é muito grave, você não pode voltar, tá? Configura abandono de cargo, a ausência do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, incluídos sábados, domingos, feriados ou descansos semanais remunerados. Então, guarda esse número aí. Se você 30 dias não aparecer para trabalhar, é abandono de cargo, né? Aí você vai me perguntar, Fábio, mas a pessoa é demitida assim? Claro que não. Tem todo um processo, a pessoa tem que ter, né, direito à defesa, ampla defesa, isso aí está já garantido aí na Constituição, tá? Inassiduidade habitual, que está no parágrafo único, configura-se inassiduidade habitual, a falta ao serviço sem causa justificada por 30 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. O que é isso, Fábio? Você vai ouvir minha voz, porque essa é uma questão que as bancas amam. Então, olha só. Eu comecei a trabalhar, aí faltei janeiro todinho, fevereiro não apareci, deu mais de 30 dias consecutivos, né? Aí eu sou notificado lá para apresentar uma defesa. Por que eu sumi, né? Porque às vezes pode ter uma justificativa, o cara foi internado na UTI, ninguém sabe, né? O cara não tem parente, ninguém avisou a prefeitura, o cara tá lá entubado, internado, o cara, sei lá, foi sequestrado, né? Teve um problema mental, perdeu a noção, viajou, se perdeu, esqueceu o que fazia na vida, né? Pode acontecer, gente, pode acontecer. Aí o cara vai justificar. Agora, faltou, porque faltou, vai ser demitido, né? Vai ter o direito à defesa, vai ser. Agora, o que é essa inassiduidade habitual?
Então eu fui lá, janeiro eu faltei 5 vezes. Aí fevereiro eu faltei mais 7. Aí em março eu faltei mais 8. Aí eu fui faltando, né? Abril dei mais 10 faltas. Aí em junho faltei mais 10 vezes. Aí já deu 30, né? Passou de 30. Então eu dei faltas interpoladamente, né? Em meses diferentes, mas que somadas no período de 12 meses dão aí 30 dias. Aí também é demissão por inassiduidade habitual. Artigo 154. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção, né? Sempre você tem que mostrar o porquê que aquela pessoa foi demitida, né? Subseção única do procedimento sumário para apuração de acumulação ilegal de cargos. Veja, é um procedimento sumário. Sumário que significa o quê? É mais rápido, né? Mais rápido. Existe aí... Porque a acumulação ilegal, gente, muita gente fala assim, eu vou trabalhar... Outro dia me perguntaram isso, né? Por exemplo, a pessoa é merendeira. Vou pegar o exemplo que saiu na pergunta. Ela é merendeira efetiva da prefeitura, né? Ela pode pegar um cargo de professora? Não pode, tá? Por quê? Professor não pode acumular com cargo de merendeira. Professor pode acumular com cargo de professor, pode acumular com cargo de gestão, pode acumular com cargo técnico, tá? Merendeira não é um cargo técnico, tá? Técnico científico, né? Então, por exemplo, o cara é químico da Petrobras. Técnico em química da Petrobras. Ele pode acumular com o cargo de professor de química? Sim, pode. Porque técnico de química é um cargo técnico, tá? Então tudo que é cargo técnico pode, né, professor? Não, né? Por exemplo, técnico em administração. Só tem um nome, né? Porque administração não é um cargo técnico científico, tá? Então, não pode. Eu sou técnico em administração na prefeitura de Cajamar e quero ser professor em Santana de Parnaíba. Posso? Não pode, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu sou merendeira e vou pegar 2 anos de licença sem remuneração e vou assumir o cargo de professor. Pode? Não pode, né? Por quê? Você não largou o cargo, você continua com ele. Você está de licença e a acumulação não é só bater o horário, né? Mas aí eu tô sem horário. Não pode, tá? É acumulação ilegal de cargos. Artigo 155. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a chefia imediata do servidor notificará para apresentar no prazo improrrogável de 10 dias, lembra disso, 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar, né, o PAD, aí nesse caso, se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1, instauração com a publicação do ato de que constituir a comissão ser composta por 3 servidores. Então, números que você deve guardar. Quando é detectada a acumulação ilegal, você tem prazo de 10 dias, né, para adotar aí os procedimentos, que vai notificar o servidor no prazo de 10 dias, tá? 2, instrução sumária, né? E o outro prazo é que a comissão tem 3 servidores. Compreende a indiciação, defesa e relatório. Então você vai ser indiciado, você vai fazer sua defesa e vai ter o relatório aí. E o 3 é o julgamento, tá? Parágrafo único. A portaria de instauração indicará o nome e a matrícula do servidor e a descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
Artigo 156. A comissão lavrará até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação, né? Então, a comissão, que é formada por 3 servidores, tem até 3 dias, né? Um termo de indiciação em que serão transcritas as informações que trata o artigo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de chefia imediata, para no prazo de 5 dias apresentar a defesa escrita. Então, lembra desses números, gente? É 3 servidores que tem 3 dias para indiciar a pessoa. E a pessoa tem 5 dias para apresentar sua defesa. Lembra? 3 servidores, 3 dias para indiciar, 5 dias para você apresentar a defesa, assegurando-lhe, né, assegurando-se-lhe à vista do processo na repartição, observado o disposto no artigo 179, parágrafo único desta lei complementar, tá? Então, é sempre um tema que aparece aí nas provas do Instituto Mais, né? Parágrafo 1. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Veja, gente, acúmulo, né? Nós estamos falando de serviço público. Foi outra dúvida que surgiu. Ah, Fábio, eu trabalho numa escola particular e acumulo com... Aí tem problema? Não tem problema nenhum, né? Problema nenhum. Com particular, problema nenhum. Desde que você cumpra o seu horário no serviço público, nenhum problema, né? Nenhum problema. Agora, no poder público, você pode ter 2 cargos, desde que eles sejam acumuláveis, né? Aí tem os da área da saúde, médico, né? Enfermeiro, enfim. E tem o professor, né? Que pode acumular, e outros cargos aí que são permitidos conforme a Constituição. Não são muitos, não, tá? Como eu citei, né? Eu tenho um cargo de merendeira e um de inspetor de aluno, eu não posso, tá? Não posso acumular esses cargos, só para dar um exemplo. Então, aqui, ó, parágrafo 2, no prazo de 5 dias, né, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 195 dessa lei complementar. Parágrafo 3. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias. É por isso que ele é sumário, né? Então ele é mais rápido. 30 dias para resolver. Contados da data da publicação do ato que a constitui a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias exigirem. Já até caiu essa pergunta aí, se eu não me engano, hein? É 30 dias, né? Aí fala assim, processo disciplinar submetido ao rito sumário. Não pode exceder 30 dias e, né, prazo aí de prorrogação, 15 dias. Eu acho que caiu, até mostrei essa pergunta aí. Parágrafo 4. O procedimento sumário rege-se pelas disposições desse artigo, observando-se que no que lhe for aplicável subsidiariamente as disposições relativas à sindicância ao processo administrativo previsto nessa lei complementar. Artigo 157. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Então vamos supor que eu sou servidor, de repente eu não percebi, não sabia, né? Embora isso não sirva como defesa, mas eu falei, ó, tem um problema, eu vou lá, resolvo, exonerei do outro cargo, pronto, né? Então foi de boa fé, né? Que a gente fala, ó, o servidor foi lá e resolveu, exonerou, na hora que ele soube, ele foi lá e exonerou. Tá? Aí foi lá na outra prefeitura e pediu exoneração. Então o servidor agiu de boa fé, né? Boa fé. Foi
Isso, claro, vai ajudar na defesa dele, né? Certo? Artigo 158, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, né? Ou seja, o servidor foi lá malandramente, né? Vou dar um migué aqui, né? Tem muita gente que acha que, gente, hoje tudo é cruzado, é isso que eu falo. Concurso público, na hora que você é nomeado, teu nominho vai lá pro Tribunal de Contas, CPFzinho também, e aí tudo cruza lá. Opa, esse servidor aqui, ó, trabalha na prefeitura de Santana, de Pirapora e de Cajamar. Olha que beleza, tem 3 prefeituras, acumulação ilegal, né? Na hora, o Tribunal de Contas vai notificar a prefeitura, falar, ó, prefeitura, vai notificar as 3, né? Santana, ó, fulano aí tá cheio de emprego público aí. Cajamar, manda o horário dele, como é que ele trabalha em 3? Cadê os horários, né? Pirapora, e aí, né? Vão cobrar das prefeituras. E aí a prefeitura vai ter que fazer isso aqui, no caso de Santana, né? Aplicar-se a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Seção 5, né? Da cassação da aposentadoria ou disponibilidade da destituição do cargo de comissão em função de confiança. Professor, pode cassar a aposentadoria? Sim, pode, né? Se a aposentadoria foi obtida de forma ilegal, né? Forma ilegal, exemplo, eu, né? Fui lá, o cara falou, deu um miguezinho, arrumou uns documentos lá que trabalhou num lugar que na verdade nunca trabalhou, porque aquele lugar nunca existiu, o documento é falso. A prefeitura de boa fé foi lá, né? O cara não foi tão rigoroso na análise do documento, aceitou. Depois, né? Aí, dando lá uma verificada, opa, esse documento aqui tá esquisito, né? E a prefeitura, né, a administração pública, a qualquer tempo, pode rever seus atos, se eles forem ilegais, errados, né? Incorretos. Então, aí caça a aposentadoria do cidadão. Artigo 159. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor que houver praticado na atividade falta punido com a demissão, né? Então, por exemplo, falsificar documentos é uma falta punível com a demissão. O servidor desviou o dinheiro, né? Como a gente viu. Parágrafo único. E só perceber depois que ele já estava aposentado. A destituição de cargo em comissão ou função de confiança será aplicada nos casos de infração de dever legal ou de proibição que implique quebra da confiança, né? O cargo de comissão ele pode ser demitido a qualquer tempo. Seção 6 das autoridades responsáveis pela aplicação das penalidades. As penalidades disciplinares serão aplicadas assegurado contraditório e ampla defesa, tá? Artigo 160, inciso 1, pelo prefeito ou pelos dirigentes superiores de autarquia, quando se tratar de demissão, cassação, aposentadoria ou destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Veja, quando é demissão, gente, é autoridade maior. Outro dia me perguntaram, quem é o chefe do executivo, gente? Prefeito. No município é o prefeito. No estado é o governador. No governo federal é o presidente. Certo? O que é a administração direta? Direta é a prefeitura, seu secretariado, né? Os seus órgãos, os departamentos. Isso é administração direta, é a prefeitura que cuida. E indireta é quando a prefeitura tem uma fundação, uma empresa pública, né? Vamos citar aqui um exemplo do governo federal para facilitar a vida de todo mundo, né? Porque em Santana eu não lembro se tem alguma autarquia lá, mas vamos pegar o exemplo do governo federal. Administração direta, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, né? Todos os órgãos, aí MEC, Departamento de Cultura, enfim, tá? Tudo isso aí é administração direta, né? Presidente, ministros,
seus secretários lá, tudo administração direta. Agora, o Banco do Brasil, a Petrobras, é administração direta? Não, não é administração direta, né? É administração indireta. Não é do governo, né? São empresas de economia mista, fundação, né? Deixa eu ver, uma fundação aí, por exemplo, como a Fito Osasco, fundação lá que fez concurso recentemente. É administração direta? Não, é indireta, tá? É indireta, né? É claro que aí teria que especificar aqui, não seria uma aula de administração, né? Então, para não complicar, mas só para vocês entenderem o que é. E aí sempre é a autoridade superior. No caso, aqui em Santana é o prefeito. Se fosse lá em Osasco, a Fito, aí é o dirigente superior da autarquia, né? É a Fito lá, tá? Pela chefia imediata, né? Então a pena mais grave é sempre pela autoridade maior, né? No caso do município, o prefeito. Pela chefia imediata, quando se tratar de suspensão de até 3 dias, advertência ou multa com a devida fundamentação, tá? Então, se for uma suspensão, né? Aí pode ser pela chefia imediata, tá? 3 dias, né? 3 dias. Tem que estar claro, fundamentado. 3, pelo prefeito ou dirigente superior da autarquia, mediante sindicância, quando se tratar de 15 dias. Então, até 3 dias, chefia imediata, passou disso, prefeito ou dirigente superior de autarquia. E 4, pelo prefeito ou dirigente superior de autarquia, mediante processo administrativo, quando se tratar de suspensão de até 15 dias, né? Então, suspensão, né? Aqui a diferença é que uma é mediante sindicância e a outra é mediante processo administrativo, tá? São 2 instâncias que nós vamos ver aqui. Capítulo 6, prescrição. Artigo 161. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1. Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de instituição de cargo em comissão. Então vamos supor, aconteceu algo lá, passou 5 anos, aí descobriu que o Zé estava roubando, roubou, né? Desviou dinheiro, já passou 5 anos, prescreveu, tá? O que é prescreveu? Não pode mais punir, tá? Não pode. Passou o tempo, a administração comeu bola, né? Aí você falou, poxa, Fábio, mas a qualquer tempo, não sei o quê. Mas nesse caso das ações disciplinares, tem a prescrição, né? Então passou, a administração não foi zelosa, não percebeu, e aí comeu bola, passou, prescreveu. Em 2 anos, quanto à suspensão, né? Tinha que ter suspendido, passou 2 anos, também prescreveu. Em 180 dias, quanto à advertência. Não deu advertência naquele momento, passou e já era, 180 dias, prescreveu, né? Prescrição perdeu o tempo, não dá mais para punir, tá? E tem vários políticos aí, né, que acabam sendo beneficiados porque às vezes a justiça é lenta, até criminosos também, não só da política, de outros setores também, criminosos comuns, quando a justiça não tomou as devidas providências, né, prescreveu o tempo. Parágrafo 1. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, né? Então, tomou conhecimento e a administração não fez nada, certo? Aí prescreve. Parágrafo 2. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, né? Então, também aí seguindo a mesma questão. Parágrafo 3, a abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final. Então, quando tem a abertura de sindicância, né, ou o PAD, processo disciplinar, essa prescrição, ela está interrompida, certo? Interrompida, né? Gente, às vezes a gente grava, começa uns barulhos externos aqui, que é terrível.
Artigo 162. Interrompido o custo da prescrição, o prazo começará a correr na integralidade, uma vez encerrado o prazo de 120 dias para a conclusão do processo administrativo, tá? Então, aqui mais um prazo para você lembrar. Processo disciplinar, que cai demais em título 14, disposições gerais, que é o famoso PAD, né? Artigo 163. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a requerer a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados ao acusado contraditório e ampla defesa. Isso aí faz parte de um princípio do direito administrativo, que é o contraditório e ampla defesa, ou seja, você não pode, né, julgar alguém sem dar a ele o direito de se contrapor, de se defender, tá? Então, o que a administração faz? Identificou lá uma irregularidade, sindicância ou processo administrativo. Parágrafo único. A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, será promovida, conforme o caso, por comissão permanente processante, famosa CPP, ou comissão de sindicância, ambas vinculadas à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal, salvo delegação específica do prefeito a órgão diverso, preservadas as competências para o julgamento que seguir a apuração. Artigo 164. As denúncias sobre irregularidade serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, tá? Então tem que ser por escrito. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto pelo secretário responsável de pessoal, pelo prefeito. Então vamos supor que a pessoa foi lá, abriu um processo contra você, mas não tinha nada a ver, né? Nada a ver, foi bobagem, e aí é arquivado, né? Porque falta de objeto, isso aí não é passível de processo administrativo, né? Artigo 165. Instaurar-se-á a sindicância, inciso 1, como preliminar do processo administrativo, sempre que a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Então vamos supor, né, já aconteceu comigo isso, eu instaurei uma sindicância, porque eu identifiquei que alguém utilizou a minha assinatura, tentou falsificar a minha assinatura num processo. E aí, claramente, não era a minha assinatura. Instaurou-se o quê? Uma sindicância, porque a gente não sabia quem, né, foi o autor daquela tentativa de falsificação. Então tem que abrir a sindicância para a gente apurar, né? Fazer exame grafotécnico, que não vai constatar lá que não era a minha letra, enfim, e de quem é aquela letra, né? Então tem que fazer uma sindicância, certo? Quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar, né? E aí o parágrafo 1 da sindicância pode resultar arquivamento do processo, aplicação da penalidade de advertência ou suspensão até 15 dias, ou instauração do processo administrativo disciplinar, né? Porque se descobrir quem foi o servidor que falsificou, aí sim nós temos que fazer um PAD, né? Porque isso é grave. Então pode levar à demissão do servidor. Parágrafo 2. O prazo de conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Guarda esses dados aí, né? Guarda esses dados, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Artigo 166. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza,
possa determinar a pena de suspensão por mais de 15 dias, de demissão, de destituição de cargo em comissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa. Então, identificou quem fez a falsificação, o que acontece? É um caso grave de demissão, então tem que abrir o processo administrativo. Capítulo 2 da sindicância. Artigo 167. É competente para determinar a instauração de sindicância o prefeito, que poderá delegar a competência para o secretário responsável pela gestão pessoal. Parágrafo único. Compete ao superior hierárquico do servidor comunicar o fato às autoridades indicadas nesse artigo. Artigo 168. A sindicância será conduzida por comissão composta por 3 servidores. De novo 3, né? Então lembra disso, 3 servidores, designada pela autoridade competente, que escolherá dentre eles o presidente, que deverá ser bacharel em direito. Olha esse detalhe, né? Então são 3 servidores, mas um deles tem que ser bacharel em direito, tá? Artigo 169. Colhidos os elementos necessários à comprovação dos fatos e da autoria, deverá ser ouvido o sindicado, né? Quem está ali sofrendo a sindicância. Parágrafo 1. Concluída a produção de provas ou a oitiva do sindicato, será ele cientificado para, dentro de 5 dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por procurador, podendo ter vistos no auto da repartição. Sempre prazos de 5 dias aqui, né, para defesa escrita. 2. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1 desse artigo, a comissão elaborará o relatório em que examinará todos os elementos da sindicância, opinando pela instalação de processo administrativo, pela aplicação da pena cabível ou pelo arquivamento, tá? Pode-se concluir que, né, não foi nada, tal, né, enfim, e aí se arquiva. Capítulo 3 do processo administrativo. Seção 1, disposições gerais. Artigo 170. O processo administrativo é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação indireta com atribuições do cargo em que se encontre investido. Então, é o famoso PAD, né? Processo administrativo, tá? Então, é aí quando o servidor tem cometeu alguma, pelo menos supõe-se, né? Ou está sendo acusado de ter cometido, né? Não significa que ele cometeu, né? Artigo PAD que vai provar isso. 171, né? 171. É competente para determinar a instauração do processo administrativo o prefeito, tá? O processo administrativo, artigo 172, será conduzido por comissão composta por no mínimo 3 servidores. Olha a característica, sempre 3 servidores, né? Designada pela autoridade competente, que escolherá dentre eles o presidente, que deve ser bacharel em direito. Parágrafo único. Não poderá participar de comissão de processo administrativo cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. É lógico, né? Os parentes lá, não pode ser da comissão que vai julgar o cara, tá? Pro bem e pro mal, né? Vai que é um parente que não gosta de você, né? Mas não pode, tá? Artigo 173. A Comissão de Processo Administrativo exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, determinando fundamentadamente, baseado no caso dos autos, com elementos de convicção concretos, sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Então tem que ser tudo muito detalhado, muito dentro da lei, né? Fatos concretos, né? Porque é muito grave o processo administrativo, né? Então precisa realmente estar ali muito bem fundamentado. Parágrafo 1. Sigilo trazido do caput desse artigo 173, quando decretado, não se aplica. Inciso 1. Ao acusado é o seu procurador regularmente constituído, lógico, ele tem que ter ciência do processo, né? 2.
a terceiros que demonstre por escrito e fundamentadamente interesse jurídico no trâmite deslinde do processo administrativo, observando-se pela necessidade de, mesmo que nessa hipótese, a respeito da intimidade, a vida privada, a honra e imagem do acusado, bem como as liberdades e garantias individuais do mesmo. E parágrafo 2, as reuniões e audiências da comissão terão caráter reservado, né? A Lei Complementar 42 de 2020, uma lei recente. Artigo 174. O processo administrativo se desenvolve nas seguintes fases. Preste atenção. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constitui a comissão. Então tem que ser publicado, né? Comissão, tal. 2. Instrução, defesa e relatório, né? O IDR, instrução, defesa e relatório. Instrução do processo, onde vai detalhar as acusações, o que aconteceu, a defesa e o relatório final, que vai estar baseado ali na instrução, na defesa, né? E o julgamento, que aí é a decisão sobre o que será feito. Artigo 175. O prazo para a conclusão do processo administrativo não excederá 60 dias, tá? Então, vocês viram lá que no rito sumário, né, é 30 dias. Aqui, processo administrativo, 60 dias. Contados da data da publicação da portaria de instalação do processo administrativo, admitida a sua prorrogação por igual prazo quantas circunstâncias exigirem. Então, o processo administrativo ele tem 60 dias para ser concluído, não pode passar disso, mas ele pode ser prorrogado. Precisa ouvir mais testemunhas, pegar mais provas. Então ele pode ir até 120 dias, né? Tem que estar justificado, né? Parágrafo 1. Sempre que necessário, seus membros dedicarão tempo integral aos seus trabalhos, ficando dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Então, a comissão, dedicação total ali. 2. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão conter o interrogatório, os depoimentos das testemunhas e detalhar as deliberações adotadas. Seção 2 da instrução e defesa do relatório. Artigo 176. O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de 8 dias, contando da data da portaria que determinar a instauração, e concluído nos 60 dias a contar da citação do acusado, prorrogável por mais 30 dias, tá? Então ele tem que ser iniciado em 8 dias, né? Saiu a portaria, tem que começar em 8 dias. Concluído a partir de 60 dias, a contar da citação do acusado. Por que é importante a citação? Porque o acusado tem que se defender, né? Então ele precisa saber. E aí, prorrogável por mais 30 dias, certo? Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, o presidente designará dia e hora para a audiência inicial, determinando a citação do acusado e a notificação de testemunhas, se houver, né? Se houver. Parágrafo 1. A citação do acusado será feita pessoalmente, com antecedência mínima de 48 horas. Caiu essa questão também, né? Então, citação pessoal com antecedência mínima de 48 horas. Eu posso ir lá em 24 horas? Não. No mínimo 48 horas, né? Desculpa, posso, né? 24 horas pode. No mínimo 48. Posso, né? Estender esse prazo? Não, no mínimo 48 horas, tá? E será acompanhada de cópia da portaria que lhe permite conhecer o motivo do processo e seu enquadramento legal. Por que ele está sendo processado, né? Ele precisa ter ciência disso, certo? Parágrafo 2. Achando-se o acusado ausente da repartição, será citado por via postal em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro. Não sendo encontrado o acusado, ignorando-se o seu paradeiro, a citação far-se-á com prazo de 15 dias por edital, incerto por 3 vezes, né? Seguidas em jornal local, ou seja, colocado, né, 3 vezes ali no jornal local. Então, olha aqui quantos números. Prazo de 15 dias por edital. Ele pode ser citado por via postal? Sim. Mas não achou o cara, né?
Então, citação por um prazo de 15 dias, né, no jornal lá. Ó, fulano de tal está citado a comparecer, a fazer sua defesa, blá, 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 né? E aqui, ó, citação feita pessoalmente, né? Mas pode não encontrar a pessoa, no mínimo de 48 horas. O prazo a que se refere o parágrafo anterior será contado da última publicação, certificando o secretário no processo as datas em que as publicações foram feitas. Artigo 178. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, salvo se isto importar prejuízo à sua segurança, sendo notificado para tal fim. Então, você sabe de um caso de corrupção, você vai lá, fez uma denúncia, mas a galera lá é pesada, barra pesada, né? Aí você está com medo e tal. Então, aí tem a segurança. Isso é um artigo, gente, que aparece em vários municípios, né? Por quê? Para preservar se a pessoa está denunciando alguém, né? Preservar a segurança. É uma garantia de que ela tem que, ó, eu vou cumprir o meu dever de servidor público, vou denunciar, mas, né, tenho medo, né? Então, é uma segurança. Parágrafo único. É facultado ao acusado assistir à inquirição do denunciante sem quaisquer manifestações, podendo ser representado procurador durante a oitiva. De repente, né, é algo que não requer essa segurança, então pode aí o assistir, né? Artigo 179. Considerar-se-á a revel, né? O que é o revel, né? É quando você não apresenta defesa, tá? É chamado a revelia. Você foi citado, nem aí, né? O indiciado que regularmente citado não comparecer à oitiva ou não apresentar defesa no prazo legal, prosseguindo os demais atos e termos do processo. Vocês já ouviram a expressão perdeu a revelia, ou seja, não foi apresentar defesa, né? Foi citado, não compareceu, falou, eu não vou, né? Não foi, não apresentou defesa, aí, né, é considerado a revelia. Parágrafo único. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Artigo 180. Ao acusado revel será nomeado defensor dativo. Professor, o senhor falou, foi a revelia. Exatamente. Mas há um princípio que eu falei para vocês do direito à defesa. E mesmo que o fulano lá não apresentou, vai ser nomeado um defensor para ele, para garantir que ele terá direito à ampla defesa e contraditório, mesmo que ele não vá, né? Aí vai nomear um defensor para ele. Parágrafo único. Não tendo o acusado recurso financeiro, estando impossibilitado de obter defensor ou ainda negando-se a constituir, será-lhe designado um defensor dativo. Você vai defender o cara lá. Artigo 181. Comparecendo o acusado, será interrogado, abrindo-se em seguida prazo de 5 dias para oferecer defesa prévia com requerimento, se o caso de produção de provas, né? Então ele tem 5 dias. Parágrafo único. Ao acusado é facultado a rolar até 5 testemunhas. Olha só, 5, né, dias de prazo para oferecer defesa, até 5 testemunhas. Ele pode apresentar 1, 2, 3, 4, 5. Pode apresentar 6? Não, 6 não. Tá? Artigo 180. Fim do prazo no referido artigo anterior, será designado audiência de instrução e intimadas as testemunhas arroladas pela comissão em número não superior a 5 e as indicadas pelo acusado. Parágrafo 1. Concluída a inquirição das testemunhas arroladas pela comissão, será designada audiência para oitiva das testemunhas de defesa. Parágrafo 2. As testemunhas poderão ser ouvidas, reinquiridas ou acareadas em mais de uma audiência, tá? Então, você vai ter lá as testemunhas, né? Ouve, registra, pode chamar de novo, ou pode fazer a careação, né? Colocar você disse isso, o outro disse aquilo, coloca os dois frente a frente para saber quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Parágrafo 3.
Caso o número de testemunhas seja reduzido, poderá o presidente da comissão decidir pela oitiva em uma única audiência. Artigo 183. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, podendo, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ou ainda que o legalmente separado irmão, o pai, mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar a prova do fato e circunstância. Que é uma questão legal, né? A testemunha não pode se eximir da obrigação de depor. Mas, né, se for lá o pai, a mãe, o avô, né, o filho, a esposa, ela ainda pode, nesse caso, ela pode, né, a exceção, né, salvo quando não é possível produzir a prova de outro modo. Parágrafo 1. Se o parentesco das pessoas referidas com o denunciante ficam elas proibidas de depor, observada a exceção desse artigo. 2. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo ou sigilo, a menos que desobrigadas pela parte interessada queiram dar o seu testemunho. Artigo 184. O servidor público que se recusar a depor sem o devido fundamento, nos termos do artigo anterior, terá suspenso o pagamento de sua remuneração até que compareça perante a comissão e satisfaça essa exigência. Isso aqui, gente, pode aparecer como pergunta. Por quê? A banca pode colocar lá se essa é uma afirmação verdadeira. Aí a pessoa vai falar, não, acho que não suspende não, né? Aí, olha só, suspende o pagamento, né? E a pessoa tem que ir lá até satisfazer a exigência, independentemente da instauração de regular procedimento de administrativo para apuração de falta disciplinar. Artigo 185. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada sempre que possível, independente de notificação. Parágrafo único. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Artigo 186. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente da comissão ordenar diligências que lhe afigurem inconveniente, de ofício ou a requerimento do acusado. É uma espécie de ir no local, né? Precisa ir lá no setor dele, investigar, diligência, né? Fazer diligência, pegar documento, filmar, enfim. Parágrafo único. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente da comissão requisitá-lo-ás a quem de direito, observado também quanto aos técnicos e peritos o impedimento a que se refere o artigo 183 dessa lei complementar. Como eu citei o caso da assinatura, né? Então exige o quê? Um perito grafotécnico para saber se realmente foi falsificada a assinatura, tá? E de quem é aquela letra, né? Artigo 187. O presidente da comissão indeferirá o requerimento manifestadamente protelatório ou de nenhum interesse para esclarecimento do fato, fundamentando a decisão. Então, o defensor ele só quer enrolar lá. Aí fez um requerimento só para enrolar, só para ganhar tempo, né? Aí o presidente vai indeferir. Artigo 188. É permitido à comissão tomar conhecimento de arguições que no curso do processo surgirem contra o acusado, tá? E parágrafo único. Quando as acusações forem pertinentes ao processo, o acusado será intimado das novas imputações, reabrindo-lhe prazo para a produção de prova, oficiando a autoridade em caso contrário aqui em direito. E o 189, encerrada a fase probatória, o acusado será cientificado para que, querendo, apresente alegações finais no prazo de 5 dias. Então, depois de tudo, colheu as provas, os depoimentos, né, a fase probatória, ali para provar, né, se aconteceu ou não aconteceu, aí a pessoa, né, que está sendo acusada tem 5 dias para suas alegações finais. Parágrafo único. Durante os prazos, se requerer, terá o acusado ou seu procurador vista dos autos em presença do secretário ou de um membro da comissão na repartição.
Artigo 190, fim do prazo do artigo anterior e saneado o processo após oferecimento das alegações finais, a comissão, no prazo de 15 dias, apresentará seu relatório, dizendo se a pessoa é inocente, se a pessoa é culpada, né? Parágrafo 1. No relatório, a comissão apreciará em relação a cada acusado as regularidades que lhe forem imputadas, as provas colhidas, as razões de defesa, propondo a absolvição ou a punição, indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2. Deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências relacionadas ao processo instaurado que entender de interesse do serviço público. Relatado, artigo 191, o processo será encaminhado ao prefeito para decisão. Parágrafo 1. A autoridade indicada nesse artigo, no prazo de 20 dias, poderá determinar a realização de diligência, sempre que entendê-la necessária ao esclarecimento dos fatos constantes no processo. Parágrafo 2. Determinada a diligência, será concedida à comissão processante o prazo no máximo de 20 dias para cumpri-la, tá? Né? Sobre as provas resultantes, manifestar-se ao acusado no prazo de 5 dias. Então, atenção aos prazos, né? Julgamento, pra gente encerrando aqui, ó. Artigo 192, no prazo de 30 dias contados do recebimento do processo, a autoridade proferirá a sua decisão. É muito importante se anotar todos esses prazos, porque é isso que acaba caindo, né? Parágrafo único. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade determinará o seu arquivamento, salvo se flagradamente contrária à prova dos autos. Então tem lá várias provas contra o servidor, e aí a galera inocentou o cara. Aí dá problema. Artigo 193. O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo é a mesma coisa, né? Por exemplo, não tem nenhuma prova contra o servidor e os caras determinaram que é para punir o servidor. Aí também, né? Está contrariando a prova dos autos. Mas nos autos não tem nada aqui que prova isso contra o cara, né? Então, aí, né? Artigo 194. Verificada a existência de vício insanável, né, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instalação de novo processo. O que é vício insanável? Gente, não foi dado o direito de defesa para a pessoa. Isso é um vício insanável, né? Não tem jeito, vai condenar o cara, mas não seguiu o princípio da ampla defesa e do contraditório. Uma notificação não foi feita da forma que deveria ter sido feita. Enfim, algum problema no processo que não dá para sanar, né? É insanável. Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. É bom anotar isso aí, porque a banca pode perguntar. Extinta, né, a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinar o registro do fato nos assentamentos do servidor. Parágrafo único, né? Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo administrativo será remetido por cópia pelo prefeito ao Ministério Público para instalação de ação penal, ficando um translado no setor de administração pessoal. Então, houve alguma coisa lá que tem que ser mandada para o Ministério Público, né? Um desvio, alguma coisa. Artigo 196. O servidor que estiver respondendo a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada, né? Então, não pode, estou sofrendo processo, vou lá e peço demissão. Não. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 25, parágrafo 1, inciso 2, a linha B dessa lei complementar, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Capítulo 4 do afastamento preventivo, né?
artigo 197, a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade ou para evitar a continuidade de transgressão de natureza grave, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar pelo prazo de até 60 dias. Inciso 1, seu afastamento da função sem prejuízo da remuneração. Inciso 2, o seu afastamento do exercício do cargo com 2/3 de sua remuneração. Parágrafo 1, o afastamento poderá ser prorrogado por igual período, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Parágrafo 2, caso o servidor seja inocentado, fará o jus ao recebimento de toda a remuneração devida no período de hipótese do inciso 2 desse artigo. Tá ok, gente? Falta aqui, ó, revisão, né? Revisão dos processos administrativos e sindicância, que, como eu falei, todo servidor tem aí o direito de pedir revisão, só que para pedir revisão, né? Olha aqui, ó, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, se eu fui condenado por algum motivo, eu tenho que apresentar alguma prova nova, né? Olha só o que diz o 200. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados. Então, por exemplo, eu estou sendo injustiçado, não sei o quê. Isso não serve, né? Agora, me acusaram disso, né? De ter roubado aqui um computador da prefeitura. Fui acusado disso. Aí eu consegui uma imagem que mostra que é outra pessoa que pegou o computador. É fato novo, isso aí não estava na defesa. Eu consegui lá, né? Então isso é um elemento novo que vai provar o quê? A minha inocência. Aí sim vale um requerimento. Aí esse requerimento tem que ser dirigido a quem? Ao prefeito, né? Com base aí no parecer exalado pelo presidente da comissão processante, que pode indeferir o pedido quando manifestadamente improcedente, né? E aí, nos casos, né, que o pedido não for manifestadamente procedente, o cara viu, não, realmente tem imagem aqui, é uma prova nova, o prefeito designará a comissão revisora de 3 servidores, indicando dentre eles o seu presidente, tá? Então, só para a gente terminar aqui, né, essa parte aí, essa comissão tem 60 dias para a conclusão do trabalho, prorrogável por igual período, aí na questão da revisão, né? E aí o prazo para o julgamento da revisão é de 30 dias, contados do recebimento do processo, certo? Ok? Então, só para terminar essa parte, né, que é a parte das disposições finais da lei, né? Aí uma parte que pouco cai no concurso, mas só para a gente encerrar aqui essa Lei 34, e se você tiver dúvidas, você vai mandar aí, né? Eu tento responder todas as dúvidas, tá, gente? Às vezes a gente não consegue responder todas as dúvidas, porque são muitas, né? Não, eu respondo todas, mas às vezes demora um pouquinho, tá? E às vezes também a pessoa comenta uma resposta minha e aí eu acabo não vendo. Então você pode também mandar no e-mail também, que às vezes fica até mais fácil. Ou segue a gente lá no Instagram, no Telegram, né? É tudo Prof. Fábio Inácio, né? Prof. Fábio Inácio no Instagram, Prof. Fábio Inácio t.me/Prof. Fábio Inácio no Telegram também. Siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.